Oi, eu sou Pedro Moura. Estou aqui representando o grupo Pioneiros de Dados para apresentar o trabalho sobre classificação de revisão de séries. Um breve sumário, então. Primeiro eu vou apresentar o problema, depois falar sobre as duas partes do problema, que é a classificação de crítica, a classificação de audiência, e finalizar com uma breve conclusão. Então, qual que é o problema? O problema ele é dividido em dois. A primeira parte dele é classificar os sentimentos dos críticos utilizando seus comentários. Então, a partir de um comentário, identificar se esse é uma classificação positiva ou negativa. E a segunda parte do problema é, a partir dos comentários da audiência, atribuir uma nota. E essa nota pode ser de 0,5 até 5. E para isso foram disponibilizados para a gente dois arquivos com sentimentos e comentários dos críticos, dois arquivos com as notas e comentários da audiência e um arquivo com informações gerais sobre as séries. Então, começando com o problema de classificação da crítica, é, os dois arquivos que foram fornecidos para a gente são de treino e teste. O de treino, então, ele tem 11.800 linhas com três colunas, e o de teste tem quase 3.000 linhas com as mesmas três colunas. Então, os dados apresentam uma coluna com o nome da série, uma coluna com o sentimento do comentário, que pode ser positivo no caso de um ou negativo no caso de zero, e aqui o comentário em si, na coluna review. Então, analisando os dados, podemos observar que 85%, tanto para o conjunto de teste quanto para o conjunto de treinamento, são de reviews positivos. Então, isso vai influenciar bastante aqui no desenvolvimento dos modelos, porque a gente tem que sempre é, buscar soluções que lidam com esse balanceamento, com esse balanceamento. É, e também nós encontramos reviews nulos e nossa abordagem foram poucos, então a nossa abordagem foi simplesmente remover essas observações. Então, inicialmente, nós é, começamos a investigar os métodos tradicionais de machine learning. Para isso, a gente teve que fazer algum processamento do texto, que é a remoção das stop words, utilização do lemmatizador, TF-DF, e também, para lidar com o desbalanceamento, nós utilizamos aqui uma técnica de smoke, que gerava ali dados sintéticos. Então, foram treinados aqui uma diversidade de modelos de machine learning tradicional e os resultados partiram desde de bem próximo do aleatório aqui, que é 0,5 de acurácia balanceada, até 0,71 com SVM. E isso já era um resultado razoável, mas nós identificamos aqui que no machine learning tradicional nós não tínhamos mais espaço para melhorar essa, essa abordagem. Então, a partir disso, nós partimos para utilizar transformers. Transformers, então, é uma técnica aí amplamente utilizada para processamento de língua natural. E nós encontramos o modelo BERT, que é um modelo que já é amplamente utilizado para análise de sentimento. E a partir, inicialmente, nós utilizamos o BERT Tiny, utilizando a biblioteca PyTorch e Hugging Face, fizemos o fine-tuning desse modelo. E nós utilizamos os parâmetros que estão descritos aqui. Importante salientar que a acurácia balanceada foi utilizada como estratégia de avaliação, isso é bem importante para lidar com o desbalanceamento das classes. E no final nós carregamos o melhor modelo com acurácia balanceada para evitar overfitting. E nós obtivemos aqui acurácia balanceada de 0,69. Olhando a matriz de confusão,
nós podemos ver que ainda há um grande impacto aqui do desbalanceamento das classes, porque a classe um é muito mais acertada do que a classe zero. A partir disso, então, nós fizemos o mesmo processo de fine-tuning para diversos outros modelos base e podemos observar aqui que o melhor resultado foi o modelo Electra, com a acurácia balanceada de 0,85. Então, aqui o treinamento foi bem parecido, com os parâmetros bem parecidos. Só diminuímos aqui o número de épocas, porque o tempo de treinamento começou a ficar mais longo. Então, chegando aqui até 3 horas rodando em CPU. E nós obtivemos uma acurácia balanceada de 0,85, que já é uma acurácia bem interessante para esse problema. Observando aqui, nós podemos ver que na matriz de confusão que o desbalanceamento ficou bem menos evidente, e acertando aqui 0,9 para sentimento 1 e 0,8 para sentimento 0. Então esse problema aqui nós consideramos que ele foi bem resolvido por esse modelo. E aqui a classificação de audiência é um problema um pouco mais complexo. Para isso foram fornecidos aqui dois arquivos também com bem mais linhas, com 52 mil linhas para treinamento e 13 mil linhas para teste. E nós temos nesses arquivos uma coluna para o nome da série, uma coluna para a nota que a audiência vai dar para essa série e uma coluna com o comentário. Então a ideia aqui é, a partir desse comentário, identificar qual seria a nota que que a audiência, a pessoa da audiência deu para essa nota. E também nós temos aqui um grande desbalanceamento das classes. Podemos ver que 45% das avaliações dão nota 5. E em segundo lugar aqui, 13% dão nota 0,5. E as notas intermediárias não passam de 7,4% dos dados. Nós não tivemos aqui, então, dados inválidos nesse conjunto. Foi tentado também aqui o uso de machine learning tradicional, mas de cara utilizamos as mesmas técnicas com alguns dos melhores resultados da crítica e não, os resultados foram longe de satisfatórios aqui. Nós obtivemos a acurácia máxima de 0,16. Para um problema de 10 classes como esse isso aqui é um pouquinho acima do aleatório, mas utilizando aqui então o Transformers de uma forma análoga ao que foi feito no problema da crítica, é, nós fizemos um treinamento da mesma forma, utilizando a acurácia balanceada aqui também como método de avaliação, e obtivemos uma acurácia balanceada de 0,28, que é bem acima dos modelos de machine learning tradicional. Mas analisando aqui a matriz de confusão, nós podemos ver também que o desbalanceamento afeta aqui também. Na diagonal principal aqui, que seriam os acertos, apenas a classe 0, que seria nota 0,5, e a classe 9, que seria a nota 5, que tem maior número de amostras, são os que mais são acertados. E apesar de a maioria das notas estarem próximas, razoavelmente próximas da matriz principal, aqui a gente enxerga que ainda tem um bom espaço para melhorias, né? A partir disso, então, nós fizemos o treinamento também com todos os outros modelos que nós fizemos para a crítica, e nesse modelo aqui também, o Electra foi o que melhor teve desempenho, com a acurácia balanceada de 0,34. E também foi calculado que esse problema ele pode ser tratado como um problema de regressão, né? E
Porque às vezes quando você erra a classe, você pode errar para as classes vizinhas. E como apesar de terem 10 classes discretas, a gente está tentando descobrir uma nota que seria numa escala contínua. Então aqui o problema, a gente utilizou aqui uma métrica que é o MAI, que é o erro médio absoluto, para identificar quais desses modelos, apesar da acurácia balanceada estar próxima, quais desses modelos aqui erram menos. E podemos observar que o Electra errou a nota na média em 0,46, o que é abaixo de uma classe de nota, que é 0,5, né? Então eu acho que é um bom resultado aqui, apesar das acurácias balanceadas estarem bem próximas aqui, a acurácia, o erro médio absoluto, cai bastante do Bertine para o Electra. Então aqui nós temos um pouco mais do treinamento do Electra. Foi feita a mesma coisa que já tem sido feita nos outros, mas a diferença é que aqui o tempo de treinamento chega até 12 horas. A acurácia balanceada, então, foi de 34 e o erro médio absoluto de 46, como já foi dito. Analisando aqui a diagonal principal, podemos ver que está tudo bem mais concentrado na diagonal principal. Aqui, visualmente, a gente consegue ver que o modelo acerta bem mais, principalmente nas classes intermediárias. E quando ele erra para as classes adjacentes. Então, uma breve conclusão aqui: os transformers são eficazes para a predição do problema. Modelos Electra Fine Tuning obtiveram os melhores resultados. Esses resultados foram para a classificação de crítica, acurácia balanceada de 0,85 e para a audiência, acurácia balanceada de 0,34 e o erro médio absoluto de 0,46, o que seria menor do que uma classe de 0,5. Então, essa é a nossa apresentação. Obrigado a todos que assistiram.